Vai sim, Pedro. A gente vai postar aqui depois que terminar de gravar a aula agora, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, acionem o microfone e falem, por favor, tá? Porque é mais complicado a gente conseguir ficar vendo o chat na apresentação. Estão todos conseguindo ver a projeção do slide? Ainda não, professora. Não? Tá. E agora? Agora foi. Tá. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês acionam o microfone para falar, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente continuar falando um pouquinho sobre patologia sistêmica, né? E a gente vai falar, dentre as alterações virais, sobre as hepatites, né? Que na nossa área de atuação é super importante que a gente entenda bem sobre todos os tipos de hepatite, né? Então, a gente vai falar das hepatites A, B, C, D e E. Então, a hepatite, ela é o conjunto de alterações que causam a inflamação do fígado. Nem sempre as hepatites são virais, né? Ela pode ter outras causas, além da causa infecciosa, né, que a gente vai discutir aqui na aula, mas ela também pode ter origem medicamentosa, quando o indivíduo faz o uso crônico de alguma medicação, ou um uso agudo de uma medicação, mas de uma quantidade muito elevada, então também pode ter uma hepatite medicamentosa nesse caso. O consumo abusivo de álcool e drogas também pode fazer com que ocorra uma hepatite ocasionada por álcool ou por drogas, né, nesse caso chamada de hepatite alcoólica, ou ainda podem ter indivíduos que apresentem alguma alteração autoimune, e essa alteração autoimune ataque diretamente às células hepáticas. Aí, nesse caso, o indivíduo vai desenvolver uma hepatite autoimune. Tá? Então, só para a gente colocar aqui, contextualizar um pouco, que existe a possibilidade de outros tipos de hepatite, além da hepatite infecciosa. Mas as mais comuns são realmente as hepatites infecciosas. Então, quando a gente fala de hepatites virais, a gente fala do conjunto de doenças, né, de doenças virais, que são causadas por vírus que têm o tropismo por células hepáticas, certo? Então, o hepatócito, né, a célula hepática, é o local onde esse vírus vai fazer a sua replicação, né? E na grande maioria dos casos, essa hepatite, ela tem como principais sintomas as alterações que são causadas não pela replicação viral em si, mas devido à alteração do sistema imune, né, que vai tentar destruir esse vírus e acaba destruindo as células hepáticas. E aí sim a gente tem maiores alterações sistêmicas, né, e maiores impactos, tá? Na verdade, o tipo de evolução dessas hepatites, ela vai depender da questão do hospedeiro, né, fatores imunológicos desse hospedeiro, mas também do tipo de vírus que acomete aquele indivíduo. Existem vírus que têm capacidade de cronificar, né, e tornar aquela infecção de longo prazo, e existem outros vírus que são vírus mais indolentes, que têm capacidade de formar apenas infecções agudas e normalmente têm um curso benigno, certo? Então é importante a gente diferenciar que a evolução dessas doenças vai ser diferente e a preocupação que a gente vai ter com relação a elas também, tá? Justamente pela possibilidade de o curso ser mais crônico. Bom, e aí vocês vão ver que durante a aula a gente vai falar das hepatites A, B, C, D e E, e a gente não vai falar delas na ordem, tá? Porque a gente colocou uma divisão relacionada à questão de o tipo de infecção, né, a via de infecção pela qual ocorre essa hepatite mais próximo, tá? Então a gente vai tratar as hepatites que têm o tipo de infecção semelhante, mais próximas uma da outra. Em relação às características das hepatites, elas têm características
clínicas exatamente iguais. Então, independente se a hepatite é A, B, C, D ou E, os sinais e sintomas serão semelhantes. E aí, o que vai definir se é um tipo ou outro de hepatite são as sorologias, certo? Por isso que é importante também que a gente entenda em relação a essas sorologias, o que é positivo, o que é negativo, quando a gente deve solicitar, certo? Bom, então, em relação às características clínicas, as hepatites, em geral, são silenciosas no início. Muitos pacientes têm até um curso de hepatite sem ter nenhum tipo de sinal ou sintoma. E quando vão fazer algum exame de rotina, descobrem que foram portadores de hepatite em algum período e já estão produzindo anticorpos ou então estão com hepatite crônica, certo? Então, muitas vezes é silenciosa e continua silenciosa em longo prazo. Algumas vezes os pacientes têm sinais e sintomas inespecíficos, como o cansaço, a febre, mal-estar, tontura, enjoos e vômitos e dor abdominal, né, que são sintomas que não são característicos da hepatite, né, podem dar em qualquer outro tipo de virose. Falando de sintomas mais específicos da hepatite, a questão da urina escura, as fezes claras e os olhos e a pele amarelados são características que são patognomônicas de alteração hepática, tá? Esse olhos e peles amarelados é a característica conhecida como icterícia, e essa icterícia, ela é clássica de doença hepática. O indivíduo que ele apresenta essa pele mais amarelada, como a gente está vendo aqui, né? Ou então, o olho, né, a esclera, assim, amarelada, como a gente está vendo, ela é clássica de indivíduo que tem doença hepática, certo? A gente olha e já bate de cara, não, essa pessoa está com algum tipo de doença hepática, tá? Além disso, que a gente não consegue ver clinicamente, né, não é um sinal, a questão da urina escura e das fezes claras também estão relacionadas diretamente. Pessoal, só um minuto. Bom, desculpa, pessoal, voltando. E aí, em relação à epidemiologia, né, no Brasil, a gente tem como principais hepatites as hepatites A, B e C. Enquanto na África, a gente tem um tipo de hepatite diferente do que a gente tem no Brasil, né? A gente tem mais frequentemente a D e E. Entretanto, as hepatites D e E também existem no Brasil, podem estar presentes, e por isso é importante a gente saber algum tipo de questão de clínica de transmissão dessas hepatites. Então, a gente também vai citar, embora a gente vai dar mais ênfase nas hepatites A, B e C. A D e E também podem acontecer. Então, as formas de transmissão das hepatites, né, a gente agrupou aqui com relação a essas formas. As hepatites A e hepatite E, elas têm a transmissão semelhante, né, que é a transmissão do tipo fecal-oral. Então, o indivíduo que está com hepatite A, né, acaba por não fazer uma higiene adequada e faz com que aquele vírus seja transmitido para outros indivíduos, né? Vai ao banheiro, defeca, não faz a higiene das mãos adequadamente, e aí chega, entra em contato com outra pessoa, e a pessoa leva aquele vírus, então a pessoa involuntariamente, né, aquele outro indivíduo que não tinha hepatite, leva a mão à boca e aí acaba se contaminando pela doença. Ou ainda, alimentos contaminados, né, com fezes de indivíduos que estão com hepatite A ou hepatite E ativa, né, também podem ser fontes de infecção para essa doença. E aí isso acontece principalmente em regiões onde a gente tem dificuldade de saneamento básico, né, então aquelas fezes são deixadas em local exposto, local aberto, e normalmente aumentam a possibilidade, principalmente com as chuvas, de levar esse vírus para outras regiões e infectar alimentos, infectar algum tipo de verdura que esteja ali por perto, né, em fase ainda de crescimento, e aí pode haver contaminação com esses vírus da hepatite A e hepatite E.
Lembrando que o vírus da hepatite, ele é um vírus que normalmente ele tem capacidade de sobreviver bastante tempo fora do organismo, né? Por isso são vírus que têm alto poder de infectividade. O outro grupo de possibilidades de infecção é a infecção do tipo parenteral, né? Que ela é transmitida pelo sangue e também sexualmente transmissível. Isso aí a gente tem como hepatites representantes desse grupo a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D. Né? Então, quando a gente fala de sangue, pode ser tanto sexo desprotegido, né, que aí no caso essa transmissão será pelo ato sexual com um atrito maior, que faz com que haja pequenos sangramentos, e aí o vírus consiga então entrar, né, na corrente sanguínea, através de seringas contaminadas, agulhas ou mesmo lâminas de barbear, alicates de unha, né, cuidado às mulheres que gostam de fazer a unha em salão, né, que gostavam, né, que agora não dá mais nesse momento, mas que a questão da esterilização dos alicates é fundamental pela transmissão de hepatite B e C, principalmente, e outros objetos perfurocortantes, né, como o caso da odontologia também, nos nossos instrumentais, a gente pode transmitir também hepatite B, C e D para os nossos pacientes, caso a esterilização não seja feita de maneira eficiente. Tá? Também há a possibilidade desses vírus B, C e D serem transmitidos da mãe para o feto, tá? E aí a gente vai avaliar e falar de cada uma delas especificamente no momento que a gente for discutir cada uma das hepatites. Bom, e aí a gente já tinha adiantado um pouquinho, né, que a patogênese de cada tipo de hepatite e a evolução de como ela vai ser, se vai ser aguda ou crônica, vai depender diretamente do tipo de vírus, além do hospedeiro, claro, né. Bom, e aí como é que vai ocorrer essa infecção? Então, esses vírus, como a gente já falou, são vírus todos, né, A, B, C, D e E, são vírus hepatotrópicos. Então, independente de como foi a contaminação, se foi através da corrente sanguínea ou se pela ingestão de alimentos contaminados, esse vírus, ele vai migrar até o fígado e vai adentrar o hepatócito, certo? Aí a gente tem aqui exemplo de células hepáticas saudáveis, né, e aqui, do lado direito, um fígado aumentado de tamanho, né, que é uma das características da hepatite. Aumento do volume hepático, né, também é possível avaliar esse aumento de volume hepático no exame físico. Então, quando o médico vai fazer o exame físico geral, normalmente ele faz a palpação do fígado, e aí, junto com os sinais e sintomas, e ele avaliar um crescimento do fígado, ele vai direcionar o diagnóstico dele para hepatite, tá? Então, além do fígado ficar mais com a característica aumentada, né, de tamanho aumentado, ele também apresenta uma coloração mais clara, né? A coloração dele muda um pouco, e ele acaba ficando mais pálido do que o fígado normal. Em relação à célula, essas células do fígado onde está tendo hepatite, elas também ficam alteradas. A gente encontra várias áreas de degeneração e algumas áreas de necrose também nesse fígado. Porém, a patogênese exata vai depender do tipo de hepatite. E aí, em relação a nós como profissionais de saúde, né, é importante que a gente saiba dessas hepatites, entenda um pouquinho, por conta da possibilidade de acidentes perfuro-cortantes. Então, o Ministério da Saúde, né, existe um manual de hepatites virais do Ministério da Saúde voltado para dentistas. É interessante que depois vocês leiam também, procurem esse manual. Ele é disponível facilmente na internet, né, e ele traz uma série de informações direcionadas para o dentista. Então, ele traz também dados em relação aos acidentes com profissionais de saúde em todo o mundo. Né, cerca de 35 milhões de profissionais se perfuram por ano em todo o mundo, né, existem 35 milhões de profissionais, desculpa, e 3 milhões de acidentes perfuro-cortantes no mundo. Desses acidentes perfuro-cortantes, 15 mil pessoas se infectam pelo vírus da hepatite C, 70 mil pelo vírus da hepatite B e 500 se infectam pelo HIV, né? Daí, às vezes, a gente fica muito preocupado em atender pacientes que têm HIV,
pelo risco de transmissão da doença, a gente fica mais receoso, e também existe todo um estigma em relação ao HIV. Mas com esses dados, a gente consegue ver que se a gente tem que ter medo de algum tipo de infecção, a infecção pelo vírus da hepatite B é aquela de maior risco, né? 70 mil pessoas, né, daquelas que tiveram, dos 3 milhões que tiveram acidentes perfuro-cortantes, se infectaram pelo vírus da hepatite B, certo? Então, é o vírus que é realmente mais infectante. Enquanto o vírus do HIV, apesar de ser muito estigmatizado, ele é um vírus que, em poucos segundos fora do organismo, ele sofre degradação, né? Então, ele não tem um poder de infectividade muito alto quando exposto ao meio externo. O vírus da hepatite C também tem uma sobrevivência alta, né? Assim como o vírus da hepatite B, apesar do vírus da hepatite B ter realmente um período fora do corpo de sobrevivência maior, a gente tem o fato de que o vírus da hepatite C, ele é um vírus para o qual não se tem vacina, certo? Então, que a gente também tem que se preocupar. Então, na verdade, a gente tem que ter a questão da biossegurança, né, agora mais do que nunca, em épocas de coronavírus, mas quando a gente se preocupava com paramentação, deveria ser para todos os pacientes, não só para aqueles que relatassem que tem algum tipo de infecção, porque, como a gente já tinha falado também no início da aula, existem muitos pacientes que não têm nenhum tipo de sintoma, e que nem sabem, né, que são portadores do vírus da hepatite. Então, a gente tem que se precaver realmente em relação ao uso de EPIs adequados, para todos os pacientes. Então, vamos falar especificamente das hepatites, começando pela hepatite A. Aqui a gente traz esse mapa, né, trazendo a distribuição mundial das hepatites, e a gente vê que está marcado em vermelho aquelas áreas onde existe o maior acometimento pela hepatite A. E se a gente for examinar, né, são locais onde a gente tem países mais subdesenvolvidos, né? A gente vê a África toda aqui envolvida, a América do Sul toda envolvida. Então, como é uma doença que a gente já viu que tem transmissão fecal-oral, ela está muito relacionada à falta de saneamento básico. Então, nesses países a gente tem uma maior prevalência desses tipos de hepatite. E aí também, justamente pelo tipo de infecção, a gente conclui que ela é mais comum em crianças, né? Pelo fato de que crianças levam a mão à boca mais vezes, né? Normalmente não tem tantos cuidados com relação à higiene, pegam tudo no chão e colocam na boca. Então, as crianças realmente são as mais acometidas pela hepatite A. Né? Então, o fato é que quando chega-se na vida adulta, 75% das pessoas já tiveram algum tipo de contato com o vírus da hepatite A, embora nem todo mundo tenha manifestado sinais e sintomas, mas se for feita a sorologia, a maioria vai dar um IgG positivo para a hepatite A. Né? Então, 40% dos casos de hepatite, de todos os casos de hepatite são hepatite A. Tá? Então, a hepatite A é o tipo de hepatite mais prevalente de todos, pela sua facilidade de transmissão, né, que a facilidade fecal, a transmissão fecal-oral, e por conta da maior transmissibilidade em crianças. Então, quando você tem água ou alimentos contaminados, normalmente uma grande parcela das pessoas que tiveram contato com aquela água, com aquele alimento contaminado, acabam por desenvolver a doença. Certo? Então, ela realmente a hepatite que tem maior prevalência de todas. Em relação à etiologia da hepatite a causa dessa doença é um vírus chamado VHA ou HAV, né? Vírus da hepatite A, se for em português, ou HAV, se for em inglês, tá? Então, tanto um como o outro estão relacionados ao vírus causador da hepatite A. Ele é um vírus extremamente simples, é um vírus de RNA, que tem um capsídeo, a gente vê aqui que ele tem um envoltório bem simples, né? E um material genético do tipo RNA, enovelado, né, aqui na região central, e ele tem como único reservatório seres humanos,
tá? Não existe nenhum outro animal que também seja reservatório do vírus da hepatite A, tá? Então, ele é um vírus extremamente simples, e a gente vai ver, quanto mais simples for esse vírus, mais fácil vai ser que ele seja degradado, certo? Então, dos vírus da hepatite, o vírus da hepatite A é o mais simples de todos. E aí, a forma de transmissão, a gente já tinha comentado um pouquinho, né? A transmissão, ela é fecal-oral, frutas e saladas contaminadas que não foram higienizadas adequadamente, quando ingeridas, podem causar a transmissão da hepatite A, ou ainda a transmissão interpessoal, né? Um indivíduo que está com a hepatite A é, é, defecou, não fez a higiene adequada e entrou em contato com outra pessoa e passou as mãos em alguma região, né, ou na mão, ou em algum objeto que aquele indivíduo teve contato, ele pode fazer, então, com que haja a transmissão da hepatite A. A questão do preparo de alimentos crus, né, que são cuja pessoa que está fazendo o preparo não tem uma higiene adequada e também está com hepatite A, então aí ele pode fazer a transmissão para os alimentos também nesse caso. A água pode estar contaminada também, então a água que não foi tratada de maneira adequada, contaminada, também pode trazer o vírus, né, e o indivíduo que bebe aquela água acaba por se contaminando. E a contaminação do ambiente, que a gente já tinha falado, ou então algum tipo de fômite, né, algum tipo de objeto que leva o vírus junto, principalmente em áreas onde a gente tem um saneamento básico ineficiente. E aí, como é que é, então, a evolução dessa doença, né? Como é a patogênese? Então, o contato inicial do vírus da hepatite A, ele se dá na cavidade oral, né? Por conta daquela transmissão fecal-oral que a gente falou. Então, ele vai passar por todo o trato gastrointestinal, no processo de digestão, até chegar no fígado através da circulação, certo? Então, ele passa pelo processo de digestão, pela corrente sanguínea, ele chega, então, ao fígado. Então, nesse processo todo, até ele chegar ao fígado, ele está ainda sem nenhum tipo de replicação, e não é possível reconhecer esse vírus no organismo. Quando o vírus da hepatite A, ele chega até o hepatócito, ele começa, então, o seu processo de replicação, e de início, há poucos danos nas células hepáticas. Também, como a gente já tinha falado, né, esses danos acarretados pela doença da hepatite, na maioria, eles são acarretados pelo sistema imune e não pelo vírus propriamente dito. Então, nos primeiros dias, enquanto está tendo a replicação do vírus da hepatite A nos hepatócitos, eu tenho poucos danos e, normalmente, o paciente não apresenta nenhum tipo de sinal ou sintoma clínico. Entretanto, esse vírus, ele já está sendo liberado na bile, né? Então, o fígado, os hepatócitos, né, estão ali com vírus da hepatite A em processo de replicação. Esse vírus, então, ele é eliminado junto com a bile, por sua vez, vai diretamente para as fezes, e esse vírus, então, começa a ser eliminado nas fezes. Isso acontece de 7 a 15 dias antes de ter qualquer tipo de sinal ou sintoma clínico, certo? Então, quando a pessoa tem algum tipo de sinal, ela já estava há 2 semanas antes transmitindo essa doença para as outras pessoas, certo? Então, por isso que é uma doença também que tem uma transmissão muito facilitada. O período médio de incubação da hepatite A é de 4 semanas, podendo variar de 2 a 6 semanas, né, que vai depender do fator individual de cada um. Mas, em média, 4 semanas é o curso dessa doença, e o período de incubação, e o curso é de 3 semanas. Normalmente, a evolução dessa doença, ela é benigna, de 3 semanas é o período em que essa doença vai estar se desenvolvendo, e a partir daí o indivíduo apresenta uma cura espontânea, tá? Não precisa de nenhum tipo de medicação. E aí o sistema imune começa, então, a agir, né, sobre os hepatócitos, tentando fazer a eliminação desse vírus, e aí ele começa a causar dano nos hepatócitos, o que vai causar os principais sinais clínicos da hepatite A. Em relação ao diagnóstico da hepatite A, né, quando o indivíduo apresenta algum sinal clínico de hepatite, e aí precisa se realizar
a elucidação diagnóstica, então, solicita-se a sorologia para as hepatites, dentre elas a sorologia para a hepatite A. Tá? Então, para a sorologia da hepatite A, solicita-se os anticorpos anti-HAV, né, que é o vírus da hepatite A, IgM e IgG, certo? Então, se aquele indivíduo está no momento com a hepatite A, é esperado que ele tenha o IgM positivo, certo? Então, esse IgM vai ser positivo e o IgG vai ser negativo. Tá? Em indivíduos que já tiveram contato prévio com o vírus da hepatite A, o IgM vai dar negativo e o IgG vai dar positivo, certo? Em indivíduos que não tiveram contato com a hepatite A de forma alguma, tanto o IgM como o IgG darão negativos. E aí, aqui ao lado, a gente tem um gráficozinho, onde embaixo a gente tem o tempo de contágio da doença, e aqui em cima, o tipo de anticorpo que está sendo produzido, né? Então, aqui a gente tem um período de incubação, né, que ele coloca de 28 a 45 dias, e que nesse período, antes mesmo do indivíduo apresentar o sinal de icterícia, né, que é o mais comum, já tem produção de vírus aumentando, né, e quando o indivíduo começa a ter icterícia, essa carga viral, ela já está começando a decair, tá? E aí começa a haver a produção de anticorpos, normalmente após o período de icterícia. Tá? Então, o indivíduo desenvolve sinais da doença, e aí ele inicialmente apresenta um pico de anticorpo IgM, do anti-HAV, e logo em seguida ele começa a aumentar a produção de IgG. E essa produção de IgG para anti-HAV fica no decorrer de toda a vida daquele indivíduo que teve contato com a hepatite A. Aqui é um quadrozinho de resumo daquilo que a gente já tinha falado, né? Em um paciente que tem uma infecção aqui, ele não colocou o IgM e o IgG, mas ele está colocando um anti-HAV total e o anti-HAV IgM, tá? Que também é uma possibilidade da gente fazer a solicitação. Então, quando a gente tem um anti-HAV total positivo e o anti-HAV IgM positivo, significa hepatite aguda, né? Aquele indivíduo está com hepatite no momento, infecção recente. Quando eu tenho um anti-HAV total positivo e o IgM negativo, significa uma infecção passada e que aquele indivíduo já tem imunidade para aquela doença. Quando o indivíduo tem um anti-HAV total negativo e um anti-HAV IgM negativo também, significa que ele está suscetível à doença e que ele nunca teve contato, certo? Os principais sinais e sintomas da hepatite A, né, podem variar de nenhum sinal ou sintoma. É possível que um indivíduo tenha se contaminado pela hepatite A, tenha tido hepatite e não apresente nenhum sinal ou sintoma, ou aqueles sinais e sintomas que são característicos de todas as hepatites, como a gente já tinha falado, certo? Cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoos e vômitos, dor abdominal, urina escura, fezes claras e icterícia, certo? Isso aí, esse slidezinho vai se repetir para todas as hepatites, tá? Então, gravem esses sinais e sintomas que serão comuns a todas elas. Em relação à vacinação, para a hepatite A, existe vacina disponibilizada pelo SUS, né? Ela é uma vacina que antigamente não existia pelo SUS, só na rede privada, mas já tem alguns anos que ela é disponibilizada pelo SUS também, e ela é aplicada no segundo ano de vida da criança, dos 12 aos 23 meses, tá? E essa vacina é aplicada em dose única, oferecida pelo SUS recentemente, né? Como a gente já falou. Em relação ao curso da hepatite A, 99% tem cura espontânea e 1% daqueles indivíduos que tiveram contato com a hepatite A
evolui para uma hepatite fulminante, certo? Esses casos são raros, como a gente já falou aqui, né, somente 1%, e essa hepatite fulminante, em muitos casos, leva ao óbito do paciente, tá? É uma hepatite realmente muito intensa e que, em muitos casos, muitas vezes, o indivíduo não tem capacidade de combater aquela infecção e acaba vindo a óbito por hepatite A, certo? Lembrando que isso é extremamente raro, não é comum que isso aconteça. A grande maioria dos pacientes apresenta cura espontânea, sem precisar de nenhum tipo de tratamento, só repouso e medicações sintomáticas, certo? Em relação à evolução da hepatite A, ou ela vai ser aguda e vai ter cura espontânea, ou ela vai ser fulminante, ela não vai cronificar, certo? Não existe um indivíduo portador de hepatite A crônica, tá? A característica dessa doença é que ela tem um curso realmente limitado. Dúvidas em relação à hepatite A, pessoal, ficou claro? Tô falando sozinha, alguém me diz alguma coisa? Tudo ok, professora. Então vamos lá. Então, entrar agora na hepatite E, né? Que, como eu já falei para vocês, as hepatites não estão todas agrupadas na ordem. Então, a hepatite E está aqui em conjunto, porque ela é uma hepatite que é muito semelhante à hepatite A, certo? Então, por isso que ela está aqui agrupada. Então, ela tem a transmissão também fecal-oral. A cura dela também é espontânea e também não cronifica, né? Os sinais e sintomas são semelhantes à hepatite A, e ela é extremamente rara no Brasil. Por conta da sua raridade, a gente normalmente não se detalha muito nessa hepatite, mas sabendo que ela tem um comportamento muito semelhante do que a hepatite A. Transmissão fecal-oral, cura espontânea, não cronifica, tá? Não temos vacina no Brasil disponível para hepatite E, certo? Então, a gente só tem vacina para hepatite A, e nesse caso, não tem também maiores complicações, porque a evolução dessa doença, o curso dela é benigno, assim como da hepatite A, tá? Entretanto, a hepatite A, quando ela acomete crianças em idades muito precoces, ela tem um risco maior de evoluir para hepatite fulminante e causar mais complicações, certo? Por isso, a instituição da vacinação para hepatite A pelo SUS. Entrando agora para a hepatite B, né, que é uma das principais hepatites que a gente tem contato no nosso dia a dia da odontologia, né, que a gente tem que se preocupar. Olhando o nosso mapa de risco, a gente já vê que a hepatite B, ela é bem mais disseminada do que a hepatite A, e que ela não está só restrita para aqueles países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Praticamente a gente tem disseminação da hepatite B em todo o mundo. A maioria dos países tem alto risco, né? Esses que estão em verde têm baixo risco, mas realmente são muito poucos. A maioria do mapa mundi aqui está enquadrado na área de alto risco. Em relação à epidemiologia da hepatite B, né? Eu tenho 2 bilhões de pessoas infectadas em todo o mundo, sendo que desses 2 bilhões, 350 milhões são portadores crônicos dessa doença, tá? Aqui a gente já traz um dado importante, que é que essa hepatite B, ela tem capacidade de cronificar, certo? É uma doença que cronifica. E a cada novo ano, a gente tem 50 milhões de novos casos de hepatite B no mundo, né? Esses 2 bilhões são pessoas que já foram infectadas, e a cada ano 50 milhões. Desses 50 milhões, 5 a 10% tornam-se crônicos, né? Serão portadores de hepatite B em longo prazo. E 30% desses que se tornaram crônicos evoluem para cirrose e precisam, evoluem para cirrose e precisam realizar um transplante hepático, certo? Então, grande parte dos transplantes hepáticos ocorre em decorrência da hepatite B, né? A maioria dos transplantes acontece por hepatite C,
mas a hepatite B vem ali bem pertinho, em segundo lugar, como a segunda principal causadora de transplante hepático. Em relação ao agente etiológico da hepatite B, a gente tem como o HBV, sendo o vírus que transmite essa doença, ou VHB, mais uma vez, certo? Ele é um vírus de envelope, e se a gente comparar o vírus da hepatite A com o vírus da hepatite B, que a gente está vendo aqui, a gente vai observar que ele é um vírus bem mais robusto, né, que tem uma proteção maior, diferente do vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A era um vírus mais rudimentar, de uma fita de RNA, enquanto o vírus da hepatite B eu tenho uma dupla fita circular de DNA, certo? Que é protegida, desculpa, por duas camadas de envoltórios, né, aqui, protegendo esse vírus. E aí, isso é um dos motivos que faz com que ele seja um vírus altamente estável e muito eficiente, né? Ele tem uma capacidade de infectar muito grande, ele é 100 vezes mais infectante do que o vírus do HIV, né, que é tão temido. Então, se a gente tem que ter medo, vamos ter medo maior do vírus da hepatite B, certo? E ele consegue sobreviver fora do organismo até uma semana, né? Então, isso é muito importante, gente. O nosso cuidado durante o atendimento odontológico, também para não transmitir de um paciente para o outro, né? Fazer uma transmissão cruzada de infecção, porque esse vírus, ele tem realmente a capacidade de sobreviver muito tempo fora do organismo. O período de incubação do vírus da hepatite B também é um período de incubação bem longo, de 45 a 180 dias, né, ou seja, o indivíduo pode passar 6 meses já com o vírus circulando e ainda sem estar replicando ativamente, ainda no período de incubação, certo? E aí, gente, só para a gente fazer uma outra observação, nessa figura ainda do vírus, por conta dessas várias camadas que a gente encontra no vírus, a gente também encontra vários tipos de antígeno, tá? A gente tem um antígeno no vírus da hepatite B contra esse envoltório mais externo, um antígeno contra esse envoltório mais interno, e a gente tem um antígeno contra essa camada média do vírus, certo? Portanto, a sorologia da hepatite B é uma sorologia bem complexa, né? Onde vários tipos de anticorpos podem ser gerados e podem estar positivos ou negativos nessa infecção, tá? Aí aqui embaixo está mostrando, né? O HBsAg, né, é esse vírus da superfície, e é normalmente o que a gente faz solicitação mais frequentemente, certo? Porque o indivíduo que teve contato com o vírus, ele teve contato com essa camada mais externa. Existe um outro tipo de antígeno, que é o antígeno HBcAg, que é o antígeno do core, né, dessa parte mais interna do vírus. E aí, esse vírus, esse antígeno para o core do vírus, o HBcAg, ele realmente só está presente em indivíduos que se contaminaram e tiveram realmente replicação viral. O HBsAg, né, a gente pode também ter presença dele em indivíduos que foram vacinados, né, que a vacina é feita com o vírus atenuado. Então, o indivíduo que foi vacinado, ele vai ter contato só com essa região externa do vírus, não tem contato com a região interna. Já o indivíduo que teve contato real com o vírus, né, foi infectado, ele pode ter, né, além do HBsAg, ele vai ter contato também com o antígeno do core e também com o antígeno dessa região mais mediana, né, que chama HBeAg. A transmissão da hepatite B, ela pode ser uma transmissão sexual, pode ser feita também através do sangue, né, transfusões de sangue anteriores, né, onde não se realizava a testagem para as hepatites, podem gerar,
né, essa transmissão de hepatite B. Entretanto, hoje em dia é muito raro que isso aconteça, praticamente inexistente, porque os bancos de sangue já estão todos com testagem bem evoluída, e aí é muito difícil que haja essa contaminação. Ou então o uso de agulhas contaminadas com drogas, tatuagem, piercing, ou ainda algum tipo de instrumental odontológico, né? Na manicure também, o alicate que cortou uma pessoa que estava com hepatite B, que entra em contato com outra pessoa, também cortando, mais uma vez, eu tenho que ter contato sangue com sangue, para que eu tenha transmissão, ou então sangue com mucosa ocular, por exemplo, também promove transmissão do vírus da hepatite B, e também há transmissão materno-fetal. Durante a gestação, essa hepatite B pode ser transmitida, também pode ser transmitida no parto, e ainda pelo leite, certo? Então, normalmente indivíduos que têm hepatite B, a mãe tem hepatite B, a orientação é que evite amamentar, né, porque existe possibilidade de transmitir o vírus pelo leite, tá? O parto normalmente indicado é o parto cesáreo, que faz com que aquele bebê não tenha contato com sangramento. O parto vaginal é contraindicado pelo risco de transmissão, né? E na gestação também é possível que isso aconteça se a mãe não estiver fazendo uso da medicação de maneira adequada. E aí a patogênese, né, lembrando que o vírus da hepatite A vinha pelo trato gastrointestinal e depois que ele chegava na corrente sanguínea. O vírus da hepatite B já vem direto pela corrente sanguínea. E aí existem duas possibilidades, né? Dele na corrente sanguínea sofrer a ação do sistema imune e aí já ser eliminado, né? Então esse indivíduo não desenvolve a infecção por hepatite B, apesar do vírus da hepatite ter entrado no seu organismo, ele não desenvolve a infecção, porque o sistema imune foi muito eficiente e conseguiu destruir esse vírus por completo ainda na corrente sanguínea. Ou existe a possibilidade dele conseguir adentrar o hepatócito, tá? E aí, quando ele adentra o hepatócito, existe a possibilidade também dele conseguir entrar, né, no hepatócito, e aí o hepatócito não conseguir neutralizar esse vírus, e há uma destruição dos hepatócitos pelo sistema imune, né, que tentam destruir esse vírus que está ali no interior do hepatócito. Normalmente, mais uma vez, o sistema imune é que vai causar aqui todos os sinais e sintomas dessa doença. Enquanto a hepatite A, ela só existia de forma aguda, a hepatite B, ela pode existir de forma aguda e crônica, né? Na forma aguda, ela é uma doença de curta duração, ela acontece quando a carga viral é menor, né? A quantidade de vírus que está sofrendo replicação, ela é uma quantidade reduzida, e normalmente acontece em indivíduos que já têm uma maior idade, né? Nesse caso, que a gente diz, não é indivíduos adultos, ou idosos, desculpa, mas indivíduos adultos, certo? Quando eu tenho uma hepatite crônica, normalmente acontece quando eu tenho uma infecção pelo vírus da hepatite B, por mais de 6 meses no organismo, eu tenho uma replicação viral mais intensa, e por isso a carga viral vai ser mais elevada, e eu tenho maiores índices de cronificação quando essa hepatite B ocorre em recém-nascidos ou ainda na infância, certo? Existem, claro, uma série de adultos que têm hepatite B de forma crônica também, mas o maior percentual de crianças que têm contato com a hepatite B cronifica. Tá? Pessoal, se não estiverem entendendo alguma coisa, vocês avisem, tá? Que eu tô andando aqui partindo do ponto que vocês estão acompanhando. Em relação ao fígado, né, a gente tem uma evolução aqui do fígado normal, né, mostrando nesse primeiro momento, e aqui a evolução de indivíduos que são portadores de hepatite. Isso acontece tanto em hepatite B quanto em hepatite C. Tá? Então, esse fígado, à medida que os hepatócitos vão sendo destruídos, ele vai ficando cada vez mais fibrótico, né? Esses hepatócitos vão sendo substituídos por tecido fibroso, e esse fígado vai perdendo a sua capacidade funcional, né? A capacidade de metabolizar substâncias vai sendo perdida. Essa fibrose hepática, ela evolui para cirrose, né? Se a doença não for contida, e
essa cirrose pode evoluir para o câncer hepático, tá? Então, no câncer de fígado, a gente tem uma relação muito intensa em relação ao vírus da hepatite C, da hepatite B, e o desenvolvimento de carcinomas hepatocelulares, certo? Uma relação direta de infecção viral com neoplasia maligna nesse órgão. Em relação aos sinais e sintomas da hepatite B, a maioria é assintomático no início, os sinais e sintomas semelhantes às outras hepatites, e o período de incubação, desculpa, gente, o período de incubação desse vírus, como pode ser de até 6 meses, o diagnóstico, né, pode estar presente de 1 a 6 meses após a infecção. Então, pode ser que o indivíduo tenha se contaminado com o vírus da hepatite e só vá realmente apresentar anticorpos e sinais e sintomas após 6 meses, certo? Por isso, quando se tem algum tipo de acidente pérfuro-cortante, o ideal é que se faça sorologia normalmente até o 6º mês após o acidente, porque ainda há risco de soroconversão até o período de 6 meses após o acidente pérfuro-cortante. E aí, para a gente fazer o diagnóstico da hepatite B, como eu já tinha falado para vocês, em relação às várias possibilidades de antígeno desse vírus, então, pode-se solicitar um ou mais desses exames que eu coloquei aqui, certo? Mas existe possibilidade de solicitar ainda aqueles outros antígenos que eu tinha falado, do CORE também, certo? E um antígeno do CORE e do HBE, né, que vão me trazer resultados diferentes. Entretanto, eu trouxe a bateria aqui de exames sorológicos que mais comumente se pede, né, e que é o que é mais importante que vocês entendam, tá? Então, em um indivíduo que tem um diagnóstico positivo para hepatite B, a gente vai encontrar um HBsAg reagente, certo? Então, o indivíduo vai ter um HBsAg reagente, um anti-HBs não reagente e um DNA do HBV detectável. Isso aqui se for feito o método do PCR, certo? Para exame hematológico, normalmente se pede HBsAg e anti-HBs, certo? Então, o indivíduo que tem um anti-HBs positivo, significa que ele tem imunidade, certo? Ele é imune à doença. Seja porque ele teve algum contato prévio com o vírus, seja porque o organismo dele conseguiu combater e ele ficou realmente curado da hepatite B, ou seja porque ele se vacinou contra a hepatite B. Então, se eu tenho um anti-HBs reagente, significa que o indivíduo está imune. Para uma pessoa que tem hepatite B, o anti-HBs vai dar não reagente, certo? Ou então, quando aquele indivíduo não teve nenhum tipo de vacinação para hepatite B. O HBsAg vai dar reagente em indivíduos que tiveram e que estão com a hepatite B naquele momento, tá? E aí, se for feito o exame de PCR, além disso, é possível que se identifique um DNA do vírus ainda viável, tá? Em relação à vacina da hepatite B, ela existe e ela é disponibilizada pela rede pública, né? Acredito que todos vocês já são vacinados. Quem ainda não for, corra e vá se vacinar, gente, isso não é brincadeira. A possibilidade de infecção por hepatite B na nossa profissão, ela é realmente alta e a gente pode se proteger de maneira muito simples, fazendo a aplicação da vacina, tá? A vacina da hepatite B, ela é realizada em 3 doses, sendo a primeira dose naquele momento inicial, a segunda após 1 mês e a terceira após 6 meses da primeira dose daquela vacina que você tomou, tá? Então, nesse caso, 95% das pessoas produzem anticorpo quando são dadas as 3 doses da vacina. E aí, para confirmar se realmente esse anticorpo foi produzido, a gente vai solicitar a sorologia anti-HBsAg,
após 1 a 2 meses da última dose da vacina. Idealmente, 2 meses após a última dose da vacina, certo? Aí, somente com o anti-HBs, sendo o anti-HBs positivo, aí sim a gente vai considerar esse indivíduo imune à hepatite B, certo? Então, importantíssimo fazer esse exame. A gente tinha comunicado no começo do semestre, né, que vocês fizessem o exame, e aí vamos ver como é que vai estar, né, esse período pós-Covid, né, que se a gente consegue fazer a sorologia. O ideal é que todo mundo na NP3 tenha feito a sorologia, e aí quem tiver feito vai ganhar 1 ponto, né, na NP3, por trazer essa sorologia, certo? É uma ajuda, um incentivo que a gente vai dar para vocês, para que vocês verifiquem se estão imunes para hepatite B. Em caso de não... Professora, Diz. quando a senhora falou do anti-HBsAg, não, anti-HBs, quando der não reativo que a pessoa tem, Não reagente, não tem. ah, sim, entendi, que eu tinha ouvido errado. Eu entendi que a senhora falou que a pessoa talvez poderia ter, tipo, isso. Não, é assim. Se o indivíduo tem a doença, ele não forma anti-HBs, certo? O anti-HBs, ele só está presente quando o indivíduo está ou curado ou imune, certo? Se o anti-HBs for reagente, ele está imune. Se for não reagente, aí sim é porque ele não foi vacinado, não vacina, ou então é porque o indivíduo está com a doença, certo? Ou então ele foi vacinado e não soroconverteu. Também pode ser, tá? Para saber se o indivíduo está com a doença, eu tenho que solicitar o HBsAg. O HBsAg dando reagente é doença, certo? Então, é hepatite B. Ficou claro agora, Maria? Sim, entendi agora, obrigada. Não. Bom, e aí por que a gente solicita esse exame? Existe alguma coisa a fazer caso seja feita as 3 doses da vacina e não houver soroconversão? Existe, né? O ideal é que esses indivíduos que não soroconverteram iniciem novamente o esquema de 3 doses da vacina. Primeira vacina, né? Primeira dose, segunda dose após 1 mês, terceira dose após 6 meses da primeira dose. E aí façam um novo teste de anti-HBs para ver se houve, então, soroconversão, certo? Essa é a orientação, e caso não haja soroconversão após esse segundo esquema vacinal, não há indicação de realizar um novo esquema vacinal, certo? Então, aí, nesse caso, você vai saber, existem algumas pessoas que não soroconvertem, e aí você vai saber que você é um indivíduo mais suscetível à hepatite B, que mesmo você tendo se vacinado, você não conseguiu formar anticorpo. E aí o seu cuidado tem que ser triplicado em relação à possibilidade de acidentes perfuro-cortantes, certo? Bom, e aí o tratamento para hepatite B, quando ele é realizado, ele não tem o objetivo, normalmente, de eliminar por completo o vírus, tá? Hoje em dia, alguns tratamentos novos vêm sendo instituídos na tentativa de realmente conseguir acabar com esse vírus. Mas, normalmente, o que se faz é suprimir a replicação viral, né, diminuir a quantidade de vírus ativo circulante, para evitar a progressão dessa doença para cirrose e também interromper a progressão, a propagação da doença, desculpa, né, a transmissão para outras pessoas. Quanto menor for a replicação viral, menor a possibilidade de transmitir para outros indivíduos, tá? Então, até pouco tempo, essa infecção não podia ser completamente erradicada. Alguns novos tratamentos para hepatite B surgiram recentemente e têm mostrado resultados satisfatórios com relação à erradicação de pacientes B, de hepatite B, né, B positivos, que evoluíram com a doença crônica, tá? Então, são medicações mais novas e também já são distribuídas pelo sistema público,
tá? Então, é uma notícia positiva, porque até então o que se fazia era só controlar a doença e não uma supressão completa. E aí, essas medicações que são utilizadas para o tratamento da hepatite B, nem sempre são indicadas, né? Normalmente são indicadas quando a progressão da doença está acontecendo de forma mais rápida. E aí, existem, as principais medicações que são utilizadas são o interferon e os análogos nucleotídeos ou nucleosídeos. Tá? Existem vantagens e desvantagens de cada uma dessas medicações. Normalmente se utiliza a associação delas, porque o interferon, ele é uma medicação que ela é muito eficiente contra o vírus, tem poucos efeitos colaterais, é administrado por via subcutânea, desculpa, gente, o interferon, ele tem muitos efeitos colaterais, certo? Ele é administrado por via subcutânea, e isso são problemas dessa medicação, tá? Entretanto, é uma medicação muito boa, porque ele não causa resistência viral, tá? Então, aquele indivíduo não vai ficar resistente, não vai precisar mudar a medicação. Acontece que, por conta dos efeitos colaterais, normalmente, a pessoa que está fazendo uso de interferon não consegue ficar fazendo uso por muito tempo dessa doença, tá? Entretanto, ela pode ser utilizada por tempo determinado, sem maiores problemas. O outro tipo de medicação são os análogos nucleotídeos ou análogos nucleosídeos, que são o mesmo tipo de medicação utilizada para indivíduos com HIV. São medicações que são administradas por via oral, né, diferente do interferon, que era por via subcutânea, e traz poucos efeitos colaterais, né, que isso é uma vantagem em relação ao interferon. Entretanto, essas medicações apresentam um risco elevado de resistência, e o tempo dela, o uso dela vai ser por um tempo indeterminado. Normalmente, o indivíduo fica usando em longo prazo os análogos nucleotídeos e nucleosídeos, e eles precisam ser trocados de tempos em tempos, né, por conta da resistência que acontece a essa medicação. Passando agora para a hepatite D, de dado, tá? A hepatite D de dado também é uma hepatite que não é comum no Brasil, entretanto, na Amazônia, ela tem um número de casos que já acontece em todo o ano, né, por isso ela é considerada endêmica para essa região, então, cerca de 350 novos casos por ano acontecem nessa região, né, então, é um indivíduo que mora lá, não necessariamente vai ficar lá por toda a vida, pode circular em todo o Brasil, e é importante que a gente tenha conhecimento dessa hepatite D também, né, porque ele pode vir para a nossa região. Bom, então, o vírus da hepatite D, ou vírus da hepatite delta, que é o HDV, ou VHD, ele é um vírus de RNA, também incompleto, ele é um vírus simples, como era um vírus da hepatite A, entretanto, ele tem uma particularidade. Ele só tem capacidade de infectar uma célula quando houve uma infecção prévia pelo vírus da hepatite B, certo? Então, enfatizando, indivíduos que têm hepatite D, eles só têm hepatite D se tiveram previamente infecção pelo vírus da hepatite B. Não existe infecção do vírus da hepatite D sem infecção prévia pelo vírus da hepatite B, certo? E o vírus da hepatite D de dado, ele tem uma característica de ser mais patogênico e infeccioso do que todos os outros vírus de hepatite, certo? Então, é realmente bem perigoso, é um vírus que se tem que ter bastante cuidado, porque a progressão dele, normalmente, para cirrose e para carcinoma hepatocelular é muito alta. A via de transmissão dessa hepatite D também é a via parenteral, assim como a via da hepatite B, né? Apesar de que a hepatite B, ela é principalmente sexual, mas também parenteral. A hepatite D também pode ser transmitida por todas aquelas possibilidades que a gente já falou, né? A questão de agulhas contaminadas, instrumental odontológico contaminado, alicate de unha que não foi esterilizado de maneira correta, e também por via sexual, embora a via sexual não seja a mais frequente.
tá? Normalmente a via parenteral para hepatite D é a mais importante. Quando o indivíduo ele é infectado pela hepatite D, ele tem uma rápida progressão para a cirrose ou hepatite fulminante, como a gente já tinha falado, né? Ou ainda progressão para um carcinoma hepatocelular. Bom, indivíduos que têm infecção de hepatite B, né? E posteriormente tem infecção por hepatite D, ele tem um maior risco de cronificação da doença, tá? Enquanto indivíduos que se contaminam ao mesmo tempo pela hepatite B e a hepatite D, normalmente eles evoluem para hepatite fulminante, tá? Então, essa é muito mais agressiva, essa infecção concomitante, do que quando a infecção para hepatite B e hepatite D ocorre em momentos diferentes. O vírus HDV é necessário, né, que a gente tenha a co-infecção, como a gente já falou, e quando eu tenho uma infecção de hepatite B junto com hepatite C, né, que também pode ocorrer em alguns indivíduos, eu tenho um nível de patogenicidade semelhante ao vírus da hepatite D, certo? A gente tem que ficar tão preocupado quanto quando o indivíduo tem hepatite D, tá? Porque também as alterações hepáticas, quando eu tenho o B e o C juntos, também são muito importantes. Para fazer o diagnóstico do vírus da hepatite D, a gente só faz a sorologia, né, também. Nesse caso, a sorologia simples, anti-HVD total, e solicita o IgM e o IgG também. Como a gente faz um codiagnóstico para hepatite B, solicita-se também os mesmos exames de sorologia que a gente solicitaria para hepatite B, que são o anti-HBC e o HBsAg. Não existe vacina para a hepatite D, certo? Entretanto, o indivíduo que se vacina contra a hepatite B, ele já está automaticamente imune para a hepatite D, visto que não há infecção para a hepatite D de dado, sem uma infecção prévia pela hepatite B, certo? Então, a vacina contra a hepatite B, ela vai servir também para a hepatite D. O tratamento para hepatite D é um tratamento também utilizado com análogos de nucleotídeos e nucleosídeos, assim como o que a gente tinha para a hepatite B, e ele vai ser realizado de acordo com os sinais inflamatórios que são encontrados histologicamente, os marcadores de replicação viral, né, vai ser avaliado por via de PCR, a quantidade de replicação que está acontecendo, né, a carga viral e os sintomas desse indivíduo para se instituir, então, o tratamento mais adequado para ele, tá? Mas lembrando que a hepatite D, ela é extremamente agressiva. Entrando agora para o nosso último tipo de hepatite, que é a hepatite C. Estão todos vivos ainda? Sim, professora. Estamos aqui. Graças a Deus. Vamos lá. Então, a última hepatite, a hepatite C, ela é uma hepatite que tem uma prevalência mundial mais baixa do que a hepatite B, né, que a gente viu que era a mais prevalente de todas, 1,5 a 3% da população mundial, né, a gente considera que pode estar infectada com a hepatite C. No Brasil, existem 2,6 a 3 milhões de infectados pela doença, e ela é a principal causadora, né, hepatite C. O vírus C é o principal causador de hepatite crônica, tá? 70% das hepatites crônicas são causadas pelo vírus da hepatite C. É o que mais cronifica de todos, tá? E é o principal indicador de transplante hepático, que eu também já tinha dito para vocês. Bom, o vírus da hepatite C, ele é o vírus HCV, né? Ele tem o homem como único hospedeiro também, ele é um vírus de RNA, tá? Então, desses vírus todos que a gente viu, o vírus da hepatite B, ele era o único vírus de DNA, ele também é um vírus simples, né? Entretanto, ele tem um capsídeo
cheio de proteínas no seu envelope, tá? Ele tem uma alta capacidade mutagênica e, por isso, essa capacidade dele de cronificar e driblar o sistema imune. O período de incubação da hepatite C também é um período bem extenso, de 15 a 150 dias, esse vírus pode estar no organismo, ainda sem produzir sinais e sintomas, né, e sem apresentar características sorológicas de replicação viral. E é um vírus também que ele tem uma alta capacidade de sobreviver em ambientes externos, né? Ele sobrevive de 16 horas a 4 dias em ambientes externos. E aí, por isso, o cuidado, mais uma vez, com a higiene das superfícies, né? E do nosso instrumental para evitar a transmissão cruzada. A transmissão da hepatite C, ela já começa uma semana antes dos sintomas, né? Aquele indivíduo que tem o vírus já produzindo, mas ainda não tem nenhum tipo de sintoma, até a presença de um RNA viral circulante detectável, tá? Então, é muito importante que existem várias pessoas que, mesmo após esse período de uma semana, elas ainda se apresentam assintomáticas. O número de pessoas portadoras crônicas de hepatite C que não sabe, gente, é extremamente alto, tá? Muitas das pessoas só descobrem que tem hepatite C em algum tipo de exame de rotina, ou então quando a doença já está bem avançada, né? O indivíduo já tem a doença há vários anos e não sabia nem dessa infecção. Bom, então, o vírus da hepatite C, ele é responsável por mais de 90% das hepatites pós-transfusionais, tá? Isso aí acontecia muito antigamente, antes de 93, certo? A gente não tinha uma testagem eficiente para o vírus da hepatite C, então quem fez transfusão de sangue prévia a esse período, muitas das pessoas chegaram a se contaminar, né, por conta das bolsas de sangue que tomaram com o vírus da hepatite C. Hoje em dia, esses números são extremamente baixos, tá? Em relação à patogênese da hepatite C, ela acontece pela destruição do hepatócito pelos vírus também, né? Entretanto, a maior parte é causada pela destruição dos hepatócitos pelo sistema imune, tá? Então, é o que faz a maior parte dos sinais e sintomas, como das outras hepatites. E aqui a gente tem um quadrinho de evolução da hepatite C, mostrando, né, que daqueles indivíduos que se infectam pelo vírus da hepatite C, 10 a 20% evoluem para a cura, né? É um percentual mínimo. A maioria, 80 a 90%, evolui para infecção crônica. Dessa infecção crônica, 40% evoluem para cirrose e 4% evoluem para carcinoma hepatocelular, certo? Então, é bem importante a questão da progressão da hepatite C. A hepatite C, a patogênese dela, ela é pior em longo prazo, né? Os indivíduos normalmente precisam, né? Uma parte deles precisa chegar a fazer transplante por conta da evolução da doença. A via de transmissão da hepatite C principal é a via parenteral, né? Como a gente já tinha falado, em relação à transfusão que ocorreram antes de 93, as transfusões foram causadoras de grande parte das infecções de hepatite C. Hoje em dia, a gente tem essa transmissão maior por pessoas que usam drogas injetáveis, né, ou pela realização de tatuagens ou piercings em locais onde a gente não tem uma esterilização adequada, procedimentos médico-odontológicos também, sem o cuidado adequado de higienização, ou ainda a acupuntura também sem o cuidado de higienização adequado. Existe também uma transmissão sexual da hepatite C, entretanto, ela é bem reduzida, né? De 6 a 10% só tem realmente transmissão sexual. A grande maioria é uma transmissão parenteral. Desculpa, gente. Na hepatite C, eu posso ter também uma transmissão materno-fetal. Essa transmissão, ela acontece 6% no parto, tá? Então,
Esse parto também deve evitar de ser realizado por via vaginal, e a amamentação, ela pode acontecer se não houver nenhum tipo de sangramento no mamilo, né? Então, o vírus da hepatite C, ele não transmite pelo leite, mas sim pelo sangramento que pode ocorrer no período da amamentação. Então, a mãe pode tirar o leite e administrar de outras formas, ou ter cuidado para que não haja nenhum tipo de fissura durante a amamentação, o que é praticamente impossível. Em relação à transmissão da hepatite C, não existe nenhum tipo de imunoglobulina que possa ser inoculado no bebê após o nascimento. Então, normalmente, o que acontece quando uma mãe é portadora de hepatite C e ela tem um bebê, né, não há como detectar se ele realmente tem ou não hepatite C nos primeiros meses. Então, de 6 aos 12 primeiros meses, normalmente o bebê, ele carrega os anticorpos anti-HCV da mãe, né? Então, nesse caso, ele não há possibilidade de ter certeza. Depois, esses anticorpos desaparecem, e aí pode haver ou não permanência do vírus nesse indivíduo. Então, deve ser realizada nova sorologia após 1 ano de vida do bebê, para saber se realmente ele foi ou não contaminado pelo vírus materno. E aí, para fazer o diagnóstico da hepatite C, mais uma vez a gente solicita a sorologia, né, que é o anti-HCV. Esse anti-HCV, ele vai dar positivo em indivíduos curados, ou anti-HCV vai dar negativo em indivíduos que estão em contato com o vírus, e o RNA do HCV vai estar detectável, né? Tem que ser feito o exame de PCR adicional para avaliar se esse vírus está em replicação, né? Normalmente, o anti-HCV, ele dá positivo de 4 a 20 semanas após o contágio daquele indivíduo com o vírus, certo? Além disso, podem ser solicitados outros exames, como o ALT e o AST, que são exames que traduzem dano hepático, né? Então, normalmente, indivíduos com hepatite C, eles têm um ALT e um AST alterados, as bilirrubinas estão aumentadas, e esse indivíduo também tem um risco aumentado de sangramento. Normalmente, o INR dele está acima de 1,5, tá? Pelo fato de que o dano hepático está muito alto e que a maioria das enzimas hepáticas são produzidas no fígado. Ou enzimas de coagulação, os fatores de coagulação, desculpa, gente. Os sinais e sintomas da hepatite C são semelhantes às outras hepatites, né? 70% dos casos não tem nenhum tipo de sinal ou sintoma. Aí aquilo que a gente tinha falado, o grande número de portadores assintomáticos da doença. Mas também podem desenvolver aqueles sinais e sintomas semelhantes a outras hepatites. Em relação à vacina para hepatite C, ela não existe, e por isso a gente tem que ter extremo cuidado em relação à contaminação com a hepatite C. Então, se é de termos algum medo mesmo no nosso atendimento, é da hepatite C, porque da hepatite B a gente já vai estar vacinado, né? Então, a hepatite C a gente não tem como se vacinar e não tem nenhum tipo de imunoglobulina. É esperar o nosso sistema imune reagir se a gente tiver algum tipo de contato com um paciente portador de hepatite C ativa. Em relação ao tratamento de fase aguda, normalmente não é instituído nenhum tipo de tratamento, só tratamentos sintomáticos e de repouso, e em pacientes que entram na fase crônica de hepatite C, vai depender do grau de acometimento hepático, são instituídos aquelas medicações que a gente já tinha falado, né, o interferon, ou então análogos de nucleotídeos e nucleosídeos. Como o TED da aula de hoje, certo, a gente não vai passar TED porque a gente já vai ter as questões, mas eu queria que vocês pesquisassem depois em relação aos acidentes pérfuro-cortantes. Como a gente deve proceder, né, como quando a gente tiver algum tipo de acidente pérfuro-cortante, quais são os exames que são necessários de serem solicitados, qual é o período de janela imunológica para cada um dos tipos de hepatite, e se a vacinação interfere diretamente nessa conduta pós-acidente pérfuro-cortante, certo? Que são
informações que a gente não trouxe nessa aula, mas é que é importante que vocês saibam para o dia a dia e para a vida de vocês como dentistas. Certo? Dúvidas, pessoal? Todo mundo entendendo tudo, ninguém teve nenhuma pergunta. Entendi, professora. Então tá. Então, pessoal, concluímos a aula aqui, tá? Vamos agora para o Moodle, para a gente fazer as nossas questõezinhas, que estão bem simples. E aí, qualquer intercorrência que vocês tiverem, qualquer problema, venham aqui para me comunicar, certo? Última oportunidade, ninguém quer perguntar nada? Gabriel, cadê tu? Gabriel sumiu também. Tá aí, gente, link para vocês entrarem e fazerem as questões. Vou ficar aqui ativo esperando. Vocês, à medida que vocês forem terminando, por favor, me dê uma notícia. Peraí, vou passar assim agora. Prontinho.